Boa noite. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco, né, nesse momento. Sejam bem-vindos ao nosso espaço aqui no Facebook. É um espaço de troca de saberes e informações muito importantes sobre a saúde. Como esse é o nosso primeiro encontro, faremos as honras da casa apresentando a nossa equipe. O Sinapses, Núcleo Integrado de Desenvolvimento Humano, surgiu a partir da parceria de 3 profissionais que acreditam no desenvolvimento integral do ser humano e num trabalho que busca estimular transformações reais e positivas na vida das pessoas. Essas profissionais somos eu, Michele Rocha, fonoaudióloga, a Thalita Diniz, neuropsicóloga. Boa noite. Boa noite, Thalita. Boa noite, Michele. E a Flávia Bolognese, que é psicóloga. Olá, pessoal. Boa Boa noite. noite, Flávia. Boa noite, boa noite. O Sinapses leva em sua essência acolhimento, empatia e competência técnico-científica necessária para contribuir com a melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas. Um dos projetos, né, que o Sinapses vai desenvolver é o papo terapêutico. Ele tem o objetivo de disseminar informações técnicas de qualidade e com embasamento teórico para as pessoas. Para isso, teremos sempre convidados importantes, profissionais qualificados, considerados referência na sua área específica de trabalho. Por isso, é importante que vocês divulguem essa ideia, para que outras pessoas que não puderem estar conosco hoje ou em qualquer outra reunião nossa aqui, possam ter acesso a esse conteúdo que vai ficar gravado. No encontro de hoje, nós teremos uma discussão que terá a duração de 1 hora, e ao longo desse bate-papo, vocês poderão nos mandar perguntas através do chat, e a gente vai tentar respondê-las na medida do possível. Para inaugurar o nosso primeiro papo terapêutico, pensamos em abordar um tema voltado para os professores, né? Pois entendemos que eles estão um pouco desamparados nesse momento tão difícil que todos nós estamos vivendo com a pandemia causada pelo Covid-19. Né? E também aproveitando que amanhã é o dia do professor, né, 15 de outubro, então pensamos em abordar uma temática voltada para eles. Né? Então, hoje, nós vamos discutir um pouco sobre a saúde do professor, né, enfocando os aspectos fonoaudiológicos e psicológicos. E para contribuir com as nossas discussões, trouxemos uma convidada muito querida, que é referência na área, a fonoaudióloga doutora Fabiana Zamboni. A doutora Fabiana é fonoaudióloga, especialista em voz, doutora em distúrbios da comunicação humana pela Unifesp, professora do Centro de Estudos da Voz, o CEV, coordenadora do Programa de Saúde Vocal do Simpro São Paulo, que é o Sindicato dos Professores, e diretora tesoureira da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Boa noite, doutora Fabiana, tudo bem? Boa noite, Michele, tudo bom? Boa noite, Thalita, Flávia. Boa noite. É um prazer estar aqui hoje com vocês, gostaria de agradecer o convite, sei que a gente vai ter um papo aí muito gostoso. Que bom, a gente que agradece a sua presença aqui. A sua presença é muito importante, né, nesse momento nosso primeiro papo terapêutico, e a gente sabe que a gente vai começar a discutir, né, sobre uma temática muito importante e essencial para os nossos professores, né, que é a saúde. A gente sabe que muitas vezes eles estão tão ocupados com as suas atividades, as suas demandas, que acabam não olhando muito para si, né, para a saúde deles e como que eles estão, com o bem-estar. Então, é um pouco de tudo isso que a gente vai começar a nossa discussão agora. Tá? Então, a gente sabe, né, isso a gente discutiu muito entre nós, que esse isolamento social causado pela pandemia, né, que a gente está vivendo, ele determinou mudanças na nossa vida, de todo mundo, independente da profissão que a gente tenha, né? Se a gente pensar nos professores, houve mudanças nas práticas pedagógicas também,
né, em função desse ensino remoto. Então, diante disso, doutora Fabiana, como você vê o contexto da voz e da comunicação dos professores nas aulas online? Bom, Michele, realmente os professores não estavam preparados para esse ensino online. E como todo mundo foi pego de surpresa, eles também foram e tiveram que adaptar todo o uso de voz e comunicação para uma atividade que eles não tinham treinamento para fazer. Então, os professores foram guerreiros nesse tempo todo, porque não é fácil. Então, a gente pensa que o professor passou a não ter mais o contato que ele está acostumado, ele passou a ter, muitas vezes, que ajustar a questão dos equipamentos, dá trabalho eu ajustar o equipamento, eu mexer no equipamento, eu ter a luz, eu ter a internet, às vezes, tem uma internet que falha e a minha voz é cortada, eu tenho que repetir várias vezes. Então, tanto emocionalmente quanto pensando na comunicação e na voz, o professor ficou muito desgastado. Pensando no uso de voz, quando a gente vai falar bastante de voz de professor, mas é muito difícil eu falar da voz do professor sem falar da comunicação. A gente ouve muito que o professor é um profissional da voz, mas na verdade não, ele é um profissional da comunicação e a voz faz parte dessa comunicação. E aí, pensando nessa questão da voz e da comunicação, o professor normalmente fala num ambiente que é muito ruidoso. E ele tem muito hábito de falar muito alto. Porque uma escola acaba favorecendo com que eu vá falando alto, 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 forte. E aí vai virando um pouco de hábito também. Muitos professores me dizem assim, às vezes eu dou aula em casa, porque ele vai embora, muitas vezes, no mesmo padrão de uso de voz nas outras atividades. E aí foi muito difícil para o professor que está habituado com uma comunicação mais forte, precisando de projeção, de repente, na frente da câmera, se ele não tem um treinamento, ele não tem uma chavinha que ele diminui o volume. Ele continuou falando muitas vezes forte. E aí, a quantidade de uso de voz foi muito maior. Imagina, se eu estou falando com vocês, de repente minha conexão falha, eu preciso repetir tudo de novo. Ou se eu gravo um vídeo, aqueles professores que precisaram gravar vídeos, começou gravando, falhou, ele precisa regravar. Então, nesse ensino online, o professor passou a ter muita quantidade de fala, sem treinamento e muitas vezes trazendo o mesmo ajuste de sala de aula. Então, isso gerou muito cansaço para os professores, muitos professores me procuraram com queixas aí de voz. O professor já é um dos profissionais que mais nos procura, que procura os fonoaudiólogos com problemas de voz, e esses problemas continuaram, né, com os que já tinham, e muitos começaram a sentir também por conta dessa quantidade, muitas vezes sem o treinamento. Então, se a gente parar para pensar assim, ele acabou tendo uma demanda vocal muito maior. Na verdade, foi uma demanda diferente, vamos dizer, uma demanda que ele não estava adaptado, lógico que varia muito de professor a professor, mas o que eu vejo é que ele passou a ter, se a gente pensar no ambiente, o ambiente em casa, no vídeo, ele favorece que eu fale um pouco mais calmo, mais suave, mas ele passou a ter mais quantidade, porque a hora que eu estou na sala de aula, também eu interajo com o aluno. Se eu estou no vídeo, nem todos os alunos falam. E aí, o professor tem que falar, falar, falar. Então, na verdade, ele passou a ter mais quantidade de fala. E mesmo podendo ter uma intensidade um volume um pouco mais baixo, por não ter um treinamento, poucos professores têm um treinamento formal de voz e comunicação. E aí, muitas vezes, ele não percebe quando ele está falando alto. E aí, ele continuou com uma quantidade mais maior e muitas vezes trazendo esse padrão de volume de sala de aula. Os professores que eu pude atender nesse tempo, eu continuei atendendo os professores via teleconsulta, e os que eu atendi, o que eu fazia muito, eu treinei bastante essa questão de articulação, velocidade, volume, e pedia, por exemplo, o professor que percebe, eu percebo que eu vou aumentando o volume, eu pedia para ele colocar um post-itzinho no computador escrito, falar mais baixo, prestar atenção no volume, para ele de vez em quando olhar e falar, opa, será que eu estou falando muito alto? Então, usando estratégias para que ele diminuísse aí o volume para aguentar essa quantidade que para muitos professores aumentou bastante. E a gente está vendo também, né, um outro movimento que agora é o retorno das aulas presenciais,
né? Então, a gente está começando a ter o ensino híbrido, né? Algumas escolas já estão funcionando assim. Então, com esse retorno presencial, claro, a gente está tendo o retorno com os cuidados necessários, né? Então, o uso da máscara é um dos cuidados necessários, né, para esse retorno. E a gente sabe que a máscara, inevitavelmente, vai interferir diretamente na voz e na comunicação. Né, a gente já sabe, já saiu uma pesquisa, né, que ela foi divulgada, que a máscara, né, a nossa voz com a máscara, a gente tem uma redução de 12 decibéis no volume da nossa voz com a máscara do tipo N95 e nas nossas máscaras habituais, descartáveis ou de tecido, essa redução é de 3 a 4 decibéis, mas há uma redução, né, com o uso da máscara. Então, assim, como é que você vê essa nova forma de comunicação do professor, né, levando em consideração que, assim, é o instrumento de trabalho dele, e agora ele tem uma nova forma, que é com a máscara. Bom, Michele, eu estou falando de São Paulo, então aqui a gente ainda não teve esse retorno, eu ainda não estou atendendo os professores que já estão em sala de aula, mas eu acho que vai ser bem complicado. Quando a gente pensa antes da pandemia, uma das grandes queixas dos professores era a questão da projeção. Então, a sala ser muito ruidosa, ele ter que atingir todos os alunos. Agora, você imagina, a hora que eu coloco uma máscara, você já disse o dado da pesquisa, o quanto esse som ele é abafado. Então, vai ser muito importante que o professor tenha acesso a treinamento. Então, que as escolas ajudem os professores, pensando na questão de treinamento mesmo, para que ele use recursos para tentar minimizar esse desgaste que vai ser lecionar com a máscara. Quais são os recursos que ele pode usar? Então, um bom aquecimento de voz, entrar em sala de aula com uma voz mais aquecida, ajuda porque a voz entra um pouco mais projetada. Articular bem o som, falar um pouco mais devagar, para ele conseguir também coordenar a questão da fala com a respiração. Todo mundo está usando máscara, e a gente vê quando a gente sai com a máscara, o quanto às vezes é difícil respirar e falar. Imagina para um professor com vários alunos em sala de aula. Agora, a gente sabe o quanto a máscara é importante, não dá para ficar sem a máscara. Então, um treinamento de voz e comunicação seria fundamental para ajudar esses professores. Mas pensando, retomando aí uma principal dica aí para os professores que já estão trabalhando com a máscara, é tentar controlar velocidade, articular bem as palavras, e tentar, com orientação fonoaudiológica, fazer exercício de aquecimento vocal para ele entrar com a voz mais aquecida em sala de aula. Mas o desgaste é grande, Michele, mesmo com todos esses procedimentos, eu tenho certeza que o professor vai ter aí uma dificuldade aí vocal e de comunicação. E aí a gente pensa que não é só a máscara, né? A gente está aí com a Flávia, que é psicóloga, a gente... emocionalmente também, né, Flávio, o quanto é complicado, porque tem o medo, é uma nova realidade, então ele está na sala de aula, ele não pode chegar perto do aluno, muitas vezes os alunos são pequenos, e aí o aluno também tem que ter o cuidado com o aluno usar a máscara, então não é só a questão da voz, mas todo o estresse que ele vai ter, e o quanto isso também vai impactar aí no uso de voz e comunicação. Sim, e uma outra questão, assim, Fabiana, que a gente viu a discussão, né, em cima dessa pesquisa e do uso da máscara do professor, é com relação à hidratação, né, que assim, se antes ele já pecava na hidratação, como que vai ser com o uso da máscara, né? Não sei se tu tem algum relato, alguma pesquisa relacionada a isso, mas assim, eu fico imaginando, né, como que ele vai parar, e daí tem a questão de como manusear a máscara corretamente, para poder tirar a máscara, e daí fazer a hidratação corretamente, porque a hidratação também vai ajudar, né, nesse processo. Sem dúvida, Michele, o quanto é uma situação, é um contexto, é todo um contexto que é muito complicado. Realmente, hidratação nesse ponto é fundamental. A hora que eu tô com uma corda vocal mais hidratada, ela vibra melhor.
Então, tomar bastante água vai ajudar nessa questão da projeção. Mas aí, como que vai ser, né? Ele vai ter que ficar tirando a máscara, o manuseio da máscara. Então, tudo isso requer realmente um treinamento, uma ajuda aí para os professores, porque é uma situação que não favorece mesmo o uso de voz e comunicação, e tem também toda a questão aí emocional envolvida. Mas, sem dúvida, a hidratação é fundamental. Então, diante de tudo isso, assim, a gente está vendo que é muito importante, então, que ele tenha acesso a informações, como você colocou, né? E a um treinamento para cuidar da voz. Como que ele pode fazer isso, então? Bom, o ideal, Michele, seria isso sem a gente pensar, não estou nem pensando nesse momento de pandemia, vamos pensar até antes da pandemia. O ideal seria que o professor tivesse já na formação uma disciplina de voz e comunicação, para que ele entrasse no mercado de trabalho já sabendo cuidar mais da voz e já mais atento à voz. Voz é algo muito natural. A gente não para muito para pensar na nossa voz. Se a gente não trabalha muito com comunicação, dificilmente a gente para e fala, nossa, vou pensar agora na minha voz. Porque a voz vem, a gente se comunica. O que acontece muito com os professores? Por eles não terem treinamento, muitas vezes eles só percebem que eles estão com alguma coisa na voz, ou eles só começam a cuidar da voz na hora que eles sentem alguma coisa. Porque, como eu falei antes, voz é muito natural, a gente não pensa muito. A gente só pensa muitas vezes na hora que ela falha, ou que eu tenho algum sintoma, que eu tenho alguma alteração. Então, o ideal realmente é que o professor tivesse treinamento e que ele tivesse, periodicamente, que ele fosse avaliado, que ele fizesse como se fosse um check-up vocal. Se a gente pensar, vamos pensar um maratonista. Tem estudos que mostram que o uso de voz do professor, a quilometragem vocal de um professor é muito maior do que as outras pessoas. Então, é como se ele fosse um maratonista aí da voz. Ele usa a voz de uma forma muito mais intensa e por muito mais horas, muito mais quilômetros do que as outras pessoas. E tem toda uma musculatura envolvida nisso. Então, ele precisa, primeiro, de avaliação, para saber se está tudo bem, e de treinamento e condicionamento para lidar com essa quilometragem. Então, para o professor que, bom, a gente sabe que dificilmente tem na formação, mas para os professores que querem começar a cuidar, é muito importante ver se tem algum serviço de referência na região. Eu vou hoje passar alguns materiais de apoio que eu vou contar depois sobre o programa que eu coordeno, e vou passar alguns materiais para quem quiser ler um pouquinho mais sobre os cuidados com a voz. Mas é importante fazer uma avaliação vocal, ver se está tudo bem, uma avaliação, uma orientação com um fonoaudiólogo para aprender exercícios de aquecimento e desaquecimento vocal, para ver o que dá para otimizar na voz. Mesmo aquele professor que não sente nada, nenhuma alteração, é muito importante ele fazer uma avaliação, porque aí ele pode ver, será que dá para eu projetar mais a minha voz? Será que dá para eu articular melhor? O que dá para eu fazer para que eu use a minha voz de uma forma mais econômica? Para vocês terem ideia, no programa de voz que eu coordeno, a gente faz muita pesquisa associada com o Centro de Estudo da Voz. Então, o Centro de Estudos da Voz é uma referência aqui no Brasil, é um centro que trabalha e estuda bastante a voz, e dentro do Sindicato dos Professores da Rede Privada de São Paulo, a gente tem uma parceria, e no programa que eu coordeno, a gente faz várias pesquisas. E aí a gente tem trabalhado com alguns sintomas, entender como que o professor procura atendimento. Então, para vocês terem ideia, pensando numa lista com 14 sinais e sintomas de um problema de voz, como ronquidão, cansaço vocal, dor na garganta, entre outros, professor que não tem nenhuma queixa, nenhuma alteração de voz, tem em média, 2 sintomas. Quando eu vou às escolas conversar com os professores, professor que já tem alguma queixa, já sente alguma coisa, mas nunca procurou ajuda fonoaudiológica, tem em média 6 sintomas. O professor que me procura lá no sindicato, já com uma alteração, já com um diagnóstico de alteração vocal, precisando de tratamento, eles têm em média 9 sintomas. Então, esse dado mostra para a gente que o professor muitas vezes não percebe quando a alteração é inicial, porque não tem esse treinamento. Ele só percebe muitas vezes a hora que a alteração está muito evidente. Então, no treinamento vocal, fonoaudiológico para o professor, é muito importante também ajudá-lo a reconhecer precocemente um sintoma que pode aí denunciar que ele está usando a voz aí de uma forma abusiva ou está em risco aí de desenvolver uma alteração.
Que bom. É bom saber dessa informação, porque, assim, de fato, né, a gente vê que na formação do professor ele não tem isso, então acaba passando despercebido. Ele vai realmente procurar quando já não aguenta mais, né? A gente via muito isso numa parceria que tinha com o Sereste, né, lá em Maceió, em Alagoas, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Então, de fato, eles só chegavam lá quando já não tinha mais alternativa. Daí a gente acaba perdendo um pouco do trabalho preventivo que pode ser feito para que não chegue a essa situação, né? Que a gente não consiga, não precise chegar a isso, na verdade, né? Oi. Posso só complementar com uma coisinha rapidinho? Claro. E somado, ele não tem essa orientação e ele entra no mercado de trabalho que oferece um alto risco de desenvolver uma alteração de voz. O professor tem toda uma organização de trabalho que favorece um problema de voz. Então, como eu já falei antes, escolas ruidosas, muitos alunos por sala, dificilmente o professor tem acesso ao microfone, quando tem, não tem treinamento para usar esse microfone, não tem essas orientações. Então, toda a questão do contexto e da organização de trabalho favorece aí o desenvolvimento de uma alteração de voz, o coloca em risco aí, então ele precisa realmente ter um cuidado diferenciado. Sim. Então, como a gente já colocou aqui, né, que você coordena esse programa de saúde vocal no Simpro São Paulo, que é o Sindicato dos Professores, fala um pouquinho, então, dessa experiência para a gente, como que vocês ajudam, como que vocês trabalham com os professores lá. Bom, eu estou há 18 anos no sindicato. A gente tem o programa de saúde vocal. Eu vou contar o que é o Simpro. O Simpro São Paulo é o sindicato que representa os professores da rede particular da cidade de São Paulo. E aí a gente atende esses professores. Alguns professores que eu atendo acabam trabalhando na rede particular e pública também. Mas o programa, ele está há anos, e o objetivo principal do programa é prevenir, é levar a informação e a prevenção. Então, a gente tem algumas frentes de trabalho. Então, a gente avalia o professor, a gente orienta o professor. Se o professor não tem uma alteração de voz, ele faz sessões de aprimoramento, de treinamento vocal. Se o professor já tem uma alteração, ele faz sessões do programa de tratamento para melhorar e para ser reabilitado, para ele conseguir continuar dando aula com uma voz aí sem alteração. Para o professor ser atendido pelo programa, ele precisa ser associado ao sindicato dos professores da rede privada, e, em paralelo, a gente desenvolve várias pesquisas, como eu falei anteriormente, em parceria com o Centro de Estudos da Voz. As pesquisas nos ajudam muito, porque a hora que a gente tem um dado de pesquisa, a gente consegue entender o que a gente está fazendo e, muitas vezes, mudar as nossas estratégias para que a gente consiga aí atingir o maior número aí de professores e ajudar nessa prevenção e nesse tratamento. E nós temos também alguns trabalhos que acontecem em grupos. Então, a gente tem oficinas de competência comunicativa, de voz e comunicação, para ajudar o professor nessa questão de falar em público. O professor precisa se comunicar e precisa falar em público o dia todo. Então, a gente tem esse trabalho também de comunicação. Em todas as estratégias, a gente trabalha a voz num contexto de competência comunicativa, de comunicação, tá? E nós temos também oficinas no início do ano letivo, para ajudar a preparar e acondicionar a voz do professor para o início do ano letivo. A gente tem visto que no começo do ano o professor tem muito impacto. Eu fiz meu doutorado acompanhando um grupo de professores durante o ano inteiro de trabalho, e a gente viu muito impacto no começo do ano, até mais do que no final do ano letivo. E aí a gente pensa, será que começo do ano, imagina, como eu falei antes, que o professor tem uma alta quilometragem de voz. A hora que ele entra de férias, ele diminui drasticamente essa quantidade de uso de voz. E a musculatura descansa um pouco. Aí, de repente, ele fica, vamos pensar, férias do final, começo do ano, uns 45 dias com menos uso de voz. E, de repente, ele volta com tudo, com uma alta demanda. É a mesma coisa que eu ficar 45 dias sem ir para a academia e, de repente, eu entro com uma carga alta. Eu vou sofrer um impacto. Então, a gente vê que esse tempo sem usar a voz acaba, muitas vezes, descondicionando a voz do professor. E aí tem todos os desafios do começo do ano. Novas turmas, alguns professores têm novas escolas, ele precisa refazer alguns combinados, conhecer os alunos.
e isso acaba trazendo um impacto aí para esse começo. Então, a gente também tem esse trabalho em grupo no começo do ano. Isso a gente fazia presencialmente, não sei como vai ser agora, a gente está fazendo todo o atendimento via telefonoaudiologia, via teleconsulta. Eu estou atendendo os professores desde o comecinho da pandemia, mas a gente ainda não voltou com nenhuma atividade presencial. Mas continuamos com tudo que a gente pode fazer para ajudar o professor, a gente continua aí via teleconsulta. E aí a gente desenvolveu alguns materiais, a gente tem o guia Bem-Estar Vocal, uma nova perspectiva de cuidar da voz, que são 60 perguntas e respostas sobre a voz. Foi escrito por mim e pela doutora Mara Belal, então é uma parceria do Simpro com o SEV, e ele está disponível, é só baixar o PDF no site do sindicato. Posso deixar o site, Michele? Pode, claro. É www.simprosp, S-I-N de navio, P-R-O-S-P.org.br. Entrando em fonoaudiologia, ele já consegue baixar aí o PDF do Bem-Estar Vocal. E nós temos um filme muito interessante que chama Minha Voz, Minha Vida, que também foi feito pelo Simpro em parceria com o SEV, para também sensibilizar e orientar o professor sobre a importância aí de cuidar da voz. Então, o filme é bem interessante, os professores que estiverem nos assistindo, vou convidá-los a assistirem, porque é bem legal, tem várias informações. E o guia também ele é bem explicativo, então ele tem várias dicas aí para quem quiser começar a cuidar da voz. Muito legal esse trabalho, Fabiana. Acho que, assim, os professores que puderem ter acesso a esse material gratuito, acho que já vai ser, né, uma ajuda grande para eles, né? A gente sabe que nem todos têm acesso a esse tipo de treinamento, seja em grupo ou individual. A gente sabe que nem todas as cidades oferecem isso, né? Se pudessem, nossa, ia ser muito bom, né? Mas que bom que vocês têm material pronto, material de qualidade. A gente sabe, né, que vocês são profissionais muito boas, né? A doutora Mara Belal também, né? O pessoal do SEV é um pessoal muito competente. E eu tenho certeza que o material é muito bom. Então, baixem o material. No final, a gente vai colocar o link, tá? Para quem quiser ter acesso. A gente consegue disponibilizar no Facebook de vocês, ou eles conseguem clicar direto e já tem acesso ao PDF do material. A gente coloca. E a gente sabe que, assim, tão importante quanto a saúde vocal do professor, né, é a sua saúde emocional também. Por isso, a gente pensou em abordar um pouco desses aspectos aqui nesse momento, né, voltado para o professor. E para isso, a gente tem, então, a nossa psicóloga da equipe de Sinapses, a Flávia Bolognese. Ela é terapeuta cognitivo-comportamental, especialista em avaliação psicológica e trabalha com adultos, casais e famílias. Boa noite, Flavinha, tudo bom? Boa noite, Michele, Thalita, Fabiana, obrigada, né, pela tua fala, muito importante, toda a tua colocação, tudo aquilo que tu trouxe para enriquecer esse momento. Então, né, eu acho que falar da questão da saúde emocional do professor, na véspera do dia do professor, é um desafio muito grande. Porque a gente sempre ouviu muito durante a pandemia as pessoas falando sobre essa questão da como que os alunos vão aprender, como que os pais vão ressignificar a rotina, as estratégias, o uso, né, desse tempo de qualidade com a família, enfim. E realmente, né, como a Michele colocou no início, e a Fabiana também, como é que os professores muitas vezes ficaram esquecidos, né? Então, a gente veio aqui criar esse momento, esse espaço, o Sinapses pensou em trazer esse tema justamente por isso, para acolher esses professores que têm essa linda missão, né, de educar, de passar informação, de oferecer a sua missão na vida das crianças. Então, a ressignificação desse papel de professor durante o tempo de pandemia, o que tem acontecido em termos psicológicos, né? São desafios muito grandes, que como a Fabiana colocou antes, primeiro veio a questão do domínio tecnológico, né? Então, muitos que não tinham esse domínio precisaram adquirir novas habilidades de se ver através de uma tela, não é fácil, né, se ouvir através de uma tela e passar informação. De que forma? Aquela autocobrança, como que eu vou fazer
para que eu consiga passar para o meu aluno aquilo que ele precisa entender de uma forma lúdica, porque se já é difícil para um professor, muitas vezes em sala de aula, imagina por trás de uma tela de computador, vendo o seu aluno muitas vezes comendo, muitas vezes saindo ali da frente, indo para um outro lugar, se cobrando pela questão assim, será que eu estou sendo atrativo o suficiente? E também sem tirar ou minimizar a questão do julgamento, que ele sabe que está tendo muitas vezes, porque ele não está ali só como um aluno. Muitas vezes os pais daqueles alunos também estão ali naquele momento, observando a forma de dar aula, observando o conteúdo sendo passado, a forma como esse professor se expressa, a forma como esse professor coloca e ensina. Então, isso tudo gera emocionalmente um desgaste, porque tem todo um impacto que ele precisa ter. Além da necessidade de passar o conteúdo, o que ele vai impactar para essas famílias. E aí começa, assim, um julgamento, uma autocrítica. Muitas vezes os professores trazem essas queixas dessa exaustão emocional, de estar, em muitos momentos, se comparando, né, com os colegas que muitas vezes fazem alguns conteúdos diferentes, usam alguma criatividade, porque não é todo mundo que tem esse domínio. E tá tudo bem, a gente tem que também respeitar esse momento, porque não é todo mundo que consegue fazer uma projeção, uma apresentação, porque fazer uma aula online é uma apresentação, é diferente, exige todo um equilíbrio, muitas vezes emocional, que esse professor às vezes não encontra, porque ele também precisou abrir as portas da sua casa, ele precisou fazer da sala de estar da casa dele a sala de aula desse aluno. Então, ele abriu a sua intimidade, ele abriu toda a sua privacidade. E isso também gera um desconforto, porque ele também, além de ressignificar esse papel, dentro do âmbito profissional, ele precisou também ressignificar o trabalho dele, os filhos dele que estariam em casa também naquele momento, enquanto ele está ali dando aula, os filhos estão ali na outra peça, muitas vezes precisando assisti-los também, porque não tinham outros recursos naquele momento. Então, houve, sim, um momento de desorganização emocional muito grande. É muito importante que o professor fique atento, né, com essas questões emocionais apresentadas por ele, que se ele identifica que está ficando muito ansioso, com essas cobranças internas de uma forma muito crítica, essa autoexigência, essa autocobrança muito grande, observe, busque informações, pesquise sobre alguns conteúdos para que ele possa estar aliviando essas dores, essas angústias emocionais, esse cansaço, essa exaustão que acontece. Lembrando que o que gera, né, psicologicamente, psiquicamente, o estresse ao extremo, ele aumenta a produção do cortisol. E aí esse cortisol vai produzindo esse nível de estresse, uma irritação muito grande, por conta desse novo momento que o professor está vivenciando. E isso vai refletir aonde? Diretamente na sua vida pessoal. Por quê? Porque o estresse que esse professor está vivendo nesse momento, toda essa ressignificação, gera uma desorganização emocional que acaba refletindo lá na sua vida familiar. Então, é importante que o professor fique muito atento com essa desorganização emocional. Se precisar, busque ajuda, busque informação, converse, não fique tentando controlar isso sozinho, busque ajuda, né? Às vezes conversando com um familiar, com um profissional, enfim, desabafando essas dores, essas angústias, porque isso tudo leva a um esgotamento, a uma insônia, a uma desorganização não só familiar, não só dentro da sua emoção, como a projeção familiar. E aí podem existir outros conflitos que podem vir a partir disso, dessa necessidade de organizar, né, de ressignificar o seu papel profissional.
Pois é, assim, realmente esse período tem sido muito difícil para todo mundo, né? E tá todo mundo tendo que aprender uma nova forma, né, de viver, de trabalhar, enfim. Mas o que é que você sugere, então, Flávia, para minimizar, né, os efeitos dessas desordens emocionais que eles podem estar vivenciando em função de tudo isso? O que a gente fala no consultório, né, Michele, quando vem esses professores, assim, com essa demanda exaustiva, dessa exaustão? Eu sempre falo dessa questão da filosofia do avião. A gente já falou isso em alguma outra live que a gente fez também, mas eu acho que é muito importante a gente lembrar disso, né? Então, quando a gente vai andar de avião, a aeromoça, no momento em que está fazendo todas as instruções para o voo, ela avisa que no caso desta aeronave entrar em queda, enfim, acontecer alguma coisa, automaticamente cairão sobre as suas cabeças máscaras de oxigênio. E a orientação que essa aeromoça faz é que você pegue essa máscara e coloque primeiro em você, para depois conseguir auxiliar as pessoas ao seu lado. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que o professor, ele precisa também olhar um pouquinho para si. Não por egoísmo, não para que eu diga, professor, você tem que ser egoísta, você tem que pensar em você primeiro. Não é isso. Eu acho que todos nós estamos envolvidos em uma missão. E é um momento delicado que todos precisamos olhar para aquele que precisa, ter essa empatia, né, desenvolver a nossa doação. Mas é importante que, se esse professor não cuidar de si, como a Fabiana falou também, né, a questão da sua voz, a questão desse cuidado psicológico, né, de respeitar alguns limites, ele vai se desorganizar e lá na frente ele não vai dar conta de cuidar do outro. Então, como é que a gente faz para cuidar dos limites? É imprescindível que, além de organizar o seu sono, uma qualidade na alimentação, a prática de exercícios, a primeira questão que a gente fala é organizar uma rotina. Não é só uma rotina quando a gente fala dos filhos, né, de organizar a rotina de filho. Acho que o profissional, ainda mais vivendo essa situação, precisa organizar a rotina dele. É justamente fazer aquilo que na escola a gente recebe aqueles quadros, né, das disciplinas, é poder o professor fazer isso, com ele, com as questões dele, primeiro planejando como é que ele faz com a sua rotina de trabalho, colocando ali quantas horas ele vai precisar para planejar uma aula online, porque tudo isso, todos esses horários, toda essa demanda profissional aumentou com essa nova ressignificação do seu papel profissional. Então, ele vai ter que ser coerente com colocando nessa rotina o que ele precisa de um tempo justo para se programar, respeitar toda essa questão desse cronograma dentro do horário que ele vai dar essas aulas, mas também colocar dentro deste cronograma de rotina as suas questões. O seu tempo de qualidade com a sua família, o seu tempo das suas tarefas fora de ser profissional, né, as suas tarefas domésticas, as suas tarefas, enfim, com o cônjuge, com filhos, os seus momentos de lazer, que é importante, aquele momento, assim, onde o professor vai tentar também ficar aquele 1 minuto, tirar aquele 1 minuto para si, a prática da respiração, de tentar respirar, de tentar se conectar no presente momento, entendendo que o sentimento de ansiedade que ele tem, que essa autocobrança de fazer o seu melhor, é sim natural, porque indica o quanto que ele está comprometido com isso, né? Mas no momento em que também ele tem essa rotina, ele consegue, esse professor, se oferecer momentos sem culpa. Porque, por exemplo, o que nós conversamos muito aqui no consultório? Flávia, mas eu não consegui olhar um filme que eu queria com a minha família, porque quando eu sentei no sofá, eu comecei a me sentir culpada, porque eu estava abandonando, né, aquele projeto que eu preciso concluir. Aí a gente questiona isso, mas como é que está essa organização? Tu tens te organizado para conseguir também ter o teu momento? Porque aí, assim, no momento em que o professor sabe qual é o horário que ele vai delegar para fazer as tarefas dele, e também precisa dessa disciplina, para que quando ele sente no sofá,
olhar um filme, ou quando eles tiverem tempo de qualidade com seu esposo, com seus filhos, ou consigo mesmo, que ele não se sinta culpado, que ele consiga dizer para ele mesmo, não, o meu momento de planejamento já está estipulado, já está estabelecido, agora é o meu momento. E assim ele vai criando condições de colocar a sua máscara. E aí sim, transferindo e fazendo as coisas de acordo com aquilo que precisa ser feito. Com todo o senso de responsabilidade e de propriedade que esse professor precisa desenvolver dentro desse momento. Eu acho que é muito importante isso. Então, a prática de exercícios, também uma caminhada, que ele consiga ter aquele momento com ele. Eu sei que é difícil muitas vezes, parece impossível, mas é importante que se coloque, sim, essa rotina e esse tempo, para que não seja lá na frente um motivo de um estresse maior. Acho que a gente tem que antecipar, se proteger de certos estresses que podem vir a acontecer a longo prazo. Então, se eu faço isso hoje, se eu tento prevenir isso antes mesmo de acontecer, eu estou atento e eu estou fazendo o meu melhor para oferecer o meu melhor. Eu acho que esse também é muito importante, essa questão dessa rotina, e também lembrando a importância dessa rotina, por quê? Porque uma das coisas que a gente ouve no consultório é aquela coisa, Flávia, eu dou aula, eu termino a minha aula online e começam a vir perguntas, começam a vir as dúvidas dos pais, começam a vir as dúvidas dos alunos, começam a vir um monte de questionamentos. Ah, professor, por que tu fez isso? Algum julgamento. E tudo isso aonde? No próprio celular do professor. Porque ele abriu a sua vida, ele abriu o seu número, o contato de WhatsApp. Então, quer dizer, o professor, ele está tendo, nesse momento, um acesso muito maior. E ele abre muito mais a sua vida. Então, essa rotina também é importante, professor, para que você delimite isso, né? Eu coloco na minha rotina, eu estabeleço que eu terminando a minha aula, eu vou dar 30 minutos, 40 minutos, aí vai da sua disponibilidade, da sua realidade, para tirar as dúvidas dos meus alunos e dos pais. E depois disso, eu preciso limitar o uso disto, até para que os outros não se provaleçam deste espaço, né? E respeitem a sua individualidade também. Então, é importante que você coloque essa rotina e estabeleça 30 minutos, 40 minutos depois, você responde as dúvidas, você se coloca à disposição. Depois disso, somente no outro dia, ou no outro horário que você vai estar com aquela turma, com aquele aluno. Por quê? Porque senão vai ser um desgaste. E se você acabar lendo as mensagens todas que virão, você vai acabar respondendo a 1, às 2, às 3 da manhã, porque se a gente não dá o limite, se a gente não se posiciona, as coisas acabam perdendo um pouco de controle. E é importante, não por uma rigidez, mas é importante que você cuide e preserve a sua limitação, o seu limite, para não correr lá na frente um risco. Oi, Thalita. A gente pode colocar também uma questão importante, assim, dessa comunicação desse limite. Eu vejo muitas vezes os professores falarem assim, mas se eu colocar esse limite para o pai, né, para o pai ou para a mãe daquela criança, eles vão me achar grosseiro. E não é. Na verdade, a forma de como a gente comunica, ou a gente solicita, ou coloca determinados limites, está como a forma como eu coloco isso. Então, se a gente disser, olha, gente, eu tenho uma vida pessoal, então eu estou trabalhando em casa, o que invade muito meu espaço, que é o que nós estamos hoje abordando, né? A aula online, ela invade esse espaço da casa desse professor, né? Tira essa privacidade. Então, assim, eu estou tendo esse momento, eu preciso, assim, eu vou responder as mensagens até tal horário, né? E a partir desse horário, só no outro dia. Os pais também vão se policiar, ou eles vão mandar mensagem e saber que essa mensagem vai ser respondida no outro dia. Isso traz eu diria assim, até um limite para esse pai entender que ele não pode ultrapassar isso, né? E para que você se preserve. Porque, infelizmente, as pessoas, elas não têm esse filtro social,
né? Elas entendem que você está ali, então, assim, o pai, por exemplo, tem pai que trabalha até 9 horas da noite, chega em casa, aí o filho está com uma dúvida, ele resolve mandar mensagem para a professora, ele tem que resolver aquilo na hora. Então, isso é importante, fundamental. E nós temos aqui agora no chat uma pergunta, né, que é da Mariana, que ela pergunta assim: de que forma os pais, os alunos e a própria família podem auxiliar o professor nesse momento, né? Então, eu concordo com essa fala que a Flávia trouxe nesse início do nosso bate-papo, que foi justamente, até agora, o foco foram as famílias e os alunos, né? Os professores, eles não tiveram foco, né? Esses professores, eles tinham que se virar como eles estavam e estão hoje vivendo um sofrimento muito grande. Nós estamos vendo no consultório e nas nossas lives, nos nossos treinamentos com as escolas, que os professores estão num nível de estresse muito grande, né? Acredito sempre assim, a ideia do canal é justamente trazer informação para as pessoas. E o que eu diria para essas famílias é que elas precisam ter essa informação, de saber que esse professor está num nível de estresse e ter a empatia, né, de saber que esse professor é um ser humano, né, e que ele tá, nesse momento, ele vai ter que ter um limite. Você, como professor, a dica que a gente dá são todas essas, né, que foram colocadas até agora, mas principalmente é você comunicar esse limite para esse pai. Se você se posicionar, você vai fazer com que aquela família te respeite e entenda esse limite. E você pode fazer isso de uma forma muito tranquila, né, sem causar nenhum desconforto e que vai ser importante para o aluno, para os pais e para você. Exatamente, né, Thalita? Eu acho que é essa a forma como a gente vai abordar, né, com esses pais, é a forma delicada com que eu faço com que ele entenda a minha necessidade também, com que ele respeite o limite, mas eu não vou deixar como professor de atender a demanda ou de atender aquela dúvida do filho. Não, é simplesmente que eu tenha os momentos corretos e coerentes para fazer esses levantamentos, esses apontamentos. E Flávia, assim como a gente discutiu, né, com a doutora Fabiana, as aulas presenciais já voltaram em alguns locais, né, algumas cidades, a exemplo daqui, né, de Canela, né, já voltou. Uhum. Só que a gente ainda está numa situação de pandemia, né? Então, levando em consideração as restrições que a gente ainda tem, o receio que muitas pessoas ainda, né, têm, que é natural, como é que o professor ele pode se preparar emocionalmente para esse retorno, ou até aqueles que já retornaram? Como é que ele pode ter esse preparo? Michele, acho que essa pergunta é bem importante, porque, na verdade, como que eu vou me preparar, né? Eu acho que é aquele olhar, assim, de que a gente vai ter que entender um pouquinho que nós temos muitas emoções dentro de nós, e que essas emoções fazem parte do nosso cotidiano. Então, nós vamos ter medos, os professores vão ter receios, eles vão ficar inseguros em muitos momentos, porque nós estamos no meio de um processo que a gente ainda não tem certeza de quando que isso termina, é muito incerto ainda, tudo, como é que vai ser a repercussão disso. Então, é muito importante que a gente entenda que o medo, que a insegurança, que o medo do desconhecido, ele vai estar presente, mas eu preciso equilibrar isso, porque eu tenho uma realidade, e a realidade é que, em muitos casos, a necessidade de estar de volta acaba se fazendo presente. Então, eu vou ter que ter um equilíbrio muito grande no sentido, assim, de saber que eu vou ter esse medo, que eu vou ter essa dificuldade, mas o enfrentamento é necessário. Eu olho para a realidade e vejo que eu tenho uma missão por cumprir e que eu preciso executar isso pelo bem maior, pela atividade que eu tenho que fazer. E aí entra aquela parte assim, eu equilibro, né, as minhas necessidades com as realidades, considero que eu vou ter medo e algumas inseguranças, mas eu faço a minha parte. Eu vou estar sempre munida com o álcool gel, tem que levar junto, tem que fazer todas as medidas protetivas de higiene, o uso da máscara, respeitar os limites de horário, por exemplo, o professor que vai ficar 4 horas na escola, troca sua máscara, né, a cada 2 horas, como recomenda. Então, faz esse uso, cuida
Eu sei que a gente tem, quando se trata de criança, é muito complicado, porque a criança vai chegar com aquele desejo de dar um abraço no professor, de dar um abraço no colega, então é delicado, né? Acho que a gente pode usar outras formas legais, criativas de cumprimentar, aqueles cartazes bem dinâmicos, né? Cumprimenta com o toquezinho, com o punho, enfim, criar estratégias para que nesse momento é difícil, mas que o mínimo de sofrimento seja oferecido, né? É uma realidade que a gente tem que se adaptar. Estamos todos com medo? Estamos, mas chegou um momento, foi uma decisão, então nós precisamos estar diante de tudo isso, não temos muito o que fazer. E eu acho que também, Flávia, é importante colocar para eles que não tenham medo de pedir ajuda, né? Então, exatamente. Assim, nós temos hoje, desde profissionais particulares, que eles podem procurar dentro da psicologia, da fonoaudiologia, se tiver alguma questão específica da voz. Há muitas sedes escolas, né, que trabalham programas voluntários. Hoje a gente tem muitos programas voluntários da psicologia online. Então, assim, não deixe de procurar ajuda caso você perceba que está muito difícil. Nós tivemos um aumento muito significativo nos números de doenças psiquiátricas, como a depressão, a ansiedade, exatamente, nesse momento da pandemia. Então, se você está vivendo uma situação de estresse e a gente sabe que para o professor nesse momento isso está acontecendo, não deixe de procurar ajuda, não deixe para remediar. É importante tentar prevenir, usar todas as dicas que nós estamos dando, mas também, se precisar de uma ajuda profissional, não hesite em procurar. Com certeza, é isso mesmo. É verdade, sim. Quando a gente fala de tudo isso, né, da saúde vocal, da saúde psicológica, a gente precisa falar de como a gente pode prevenir, como a doutora Fabiana falou, como a Flávia bem colocou, mas também de onde a gente pode procurar, né? Porque a gente tem casos em que já não tem mais como prevenir, então vamos tratar, né? Onde a gente não tem como mais prevenir, vamos então ao tratamento, para que o dano ele possa ser minimizado, então, né, já que a gente não tem mais como prevenir. Essa discussão ela foi muito importante, né? Acho que esse momento voltado para os professores foi um momento super importante para eles até refletirem um pouco sobre a saúde deles, né? Se pararem, como a Flávia falou, se olharem um pouco, refletirem um pouco como está a minha comunicação, a minha voz, a minha saúde emocional, né? Isso é super importante, né? Eles terem parado para refletir um pouco sobre isso, né? E as meninas trouxeram informações e dados fundamentais, né, para essa reflexão, para que eles possam parar, pensar e decidir mudar, né? Decidir essa mudança para o meu instrumento de trabalho, né, que é a minha voz, a comunicação, e para a minha saúde emocional, né, que é para a minha vida como um todo. Isso vai influenciar, com certeza, na vida deles, não só nesse momento de pandemia, né, mas na vida de uma forma geral. E para finalizar, então, queria pedir, então, Flávia, para que você pudesse deixar, né, uma mensagem final. O que você pode dizer, então, para os professores? Enfim, né, eu quero, então, desejar para eles tudo de melhor, que eles se sintam abraçados nesse dia, que amanhã é o dia deles, né, é o dia do professor, que eles sempre tenham coragem de levar adiante com a sua missão, buscando esse entendimento, essa empatia, que eles entendam que tudo que eles fizeram até aqui foi encontrar essa coragem para ressignificar as coisas, que dando o seu melhor, bem ou mal, muitas vezes com muito sucesso, errando, aprendendo, eles estão readequando um novo jeito, mas que eles lembrem sempre que nada nem ninguém é capaz de tirar os valores, os princípios que eles querem dentro da docência. Então, sucesso, tudo de bom, contem conosco, o que vocês precisarem de nós também, contem com a equipe do Sinapses, estaremos sempre à disposição. Muito obrigada por esse momento. Fabiana, agradecemos muito também a sua presença. Eu que agradeço. Obrigada, Flávia. E você, doutora Fabiana, que mensagem final, então, deixa para os professores?
Eu também gostaria de parabenizar os professores por esse dia desses profissionais que são tão importantes. Nesses 18 anos, Michele, que eu tenho trabalhado com os professores, eu me sinto muito privilegiada, porque é uma profissão que eu admiro muito, muito mesmo. Eu vejo nesses últimos meses o quanto os professores são guerreiros, o quanto os professores trabalham com amor e o quanto o trabalho deles é importante. Então, assim, é uma data que tem que ser muito, muito, muito celebrada por todos, porque é uma profissão extremamente importante para a nossa sociedade. Então, gostaria de parabenizar, dizer que eu estou à disposição, no Guia Bem-Estar Vocal tem o meu contato, se precisar me mandem e-mail, espero que eles consigam aí, na medida do possível, com todo esse momento turbulento, cuidar da voz, da comunicação, e precisando, entre em contato. Então, feliz aí Dia dos Professores. Que bom. Obrigada, doutora Fabiana. Também queria parabenizar todos os professores, né? Eu também fui professora durante 15 anos, professora universitária do curso de fono, então sei bem que esse dia é super importante para a gente que é professor, né? Porque a gente sente um pouquinho dessa realização, sabe? Dessa coisa de como a gente é importante naquele momento para a formação daquelas pessoas, sejam crianças, adolescentes, né, e os jovens. Então, sim, é uma missão muito bonita e muito importante para todo mundo e para o professor, então, nossa, é muito, muito importante. Queria agradecer a Flávia, a doutora Fabiana, né, pelas informações. Eu acho que foi uma discussão muito rica, né, que trouxe dados bem relevantes para todo mundo. Então, na próxima semana, a nossa discussão do nosso papo terapêutico, né, vai ser na próxima quarta-feira, às 7h30 da noite, e nós vamos discutir sobre alienação parental. Nós teremos como convidada a psicóloga a doutora Vivian Lago, né, e teremos uma discussão bem aprofundada também sobre essa temática. Então, a gente espera vocês aqui com a gente. Agradecemos a todos que estiveram aqui e desejamos uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. E compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. É muito importante. Boa noite a todos. Boa noite, aí, pessoal. Boa noite. Boa noite, Fabiana. Boa noite, pessoal. Nos vemos quarta-feira que vem, às 7h30 da noite. Boa noite. Boa noite. Novamente. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.